A OTAN e a criação do caos calculado. Esse vídeo vai ser em tom sombrio, crítico, com linguagem cinematográfica e investigativa. Preparado? Então, luzes apagadas e cérebro ligado. A OTAN, nascida em 1949, sob o pretexto de defesa coletiva, tornou-se, nas sombras do século XXI, a engrenagem central de um império silencioso. O que começou como uma suposta aliança para conter o expansionismo soviético, revelou, pouco a pouco, uma rede militarista de dominação global. Por trás dos discursos de segurança e estabilidade, esconde-se uma organização que espalha o caos sob a bandeira da paz. A Organização do Tratado do Atlântico Norte não é mais um pacto defensivo, é um sistema de engenharia de conflitos. Uma máquina de guerra que não protege, mas provoca, que não previne, mas planeja, que não foi reconstruído, mas apenas lucra com a destruição. A OTAN hoje é o cérebro operacional de uma ordem mundial onde a guerra é negócio e a paz é apenas propaganda. O Manual do Caos, o modus operandi da chamada Aliança Militar Ocidental, não é improvisado. Ele segue um roteiro, um manual de desestabilização, testado, adaptado, exportado e repetido ao longo das décadas. Primeiro, cria-se uma ameaça, real ou cuidadosamente fabricado. Depois, vem a histeria midiática, manchetes orquestradas, especialistas em pânico, a opinião pública é dirigida ao medo, e o medo abre as portas da guerra. Em seguida surgem as resoluções humanitárias, a defesa da democracia, o discurso salvador, e então o envio de tropas. O que acontece depois é sempre o mesmo. Bombardeios cirúrgicos, avaliações econômicas, governos caindo, milícias subindo. É uma avalanche de contratos milionários para empresas de construção. O ciclo se repete. Uma gira e o mundo acredita, porque foi treinado para acreditar. A OTAN, o médico com faca na mão e vendas nos olhos. Imagine um cirurgião que, em vez de bisturi, usa uma faca de cozinha e, para piorar, está vendido. Essa é a imagem que muitos críticos usam para descrever as intervenções da OTAN em países como Iugoslávia, Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria, Mali e Ucrânia. Com a desculpa de promover a paz e a democracia, a OTAN tem um histórico de intervenções que resultaram em mais refugiados, destruição da infraestrutura civil e devastação ambiental. Parece que, onde há recursos naturais, há também uma missão de paz, pronta para entrar em ação. Os críticos apontam que, por trás dessas ações, estão os interesses do complexo militar industrial, sempre prontos para lucrar com a guerra. Afinal, nada como um bom conflito para movimentar a economia das indústrias de armamentos. Enquanto isso, os civis pagam um preço. Vendem suas casas destruídas e suas vidas viradas de cabeça para baixo. E uma paz prometida, bem, essa parece sempre estar um passo além, como uma miragem no deserto. Afeganistão, 20 anos de nada, 2 trilhões de dólares, 20 anos de ocupação, dezenas de milhares de mortos. Ao final, o Talibã voltou ao poder, com armas deixadas pelos Estados Unidos. O Afeganistão é um exemplo brutal da farsa da continuidade ocidental. A OTAN alegou estar lá para proteger as mulheres, instalar a democracia e eliminar o terrorismo.
mas deixou um rastro de corrupção, estupros, prisões ilegais, tráfico de ópio e uma infraestrutura reduzida a escombros. Empresas privadas lucraram bilhões. Todas encheram os bolsos enquanto vilarejos inteiros eram arrasados. A droga correu solta sobre a vista grossa da ocupação. As escolas prometidas nunca foram entregues e os hospitais foram convertidos em bases militares. O caos era o plano, a instabilidade era o objetivo, e o povo, como sempre, foi apenas sacrificado. O que foram os 2 trilhões de dólares? Os 2 trilhões foram o custo estimado total da guerra dos Estados Unidos no Afeganistão, o que inclui operações militares, soldados, armas, logísticas, transportes, etc. Contratos com empresas privadas, segurança, alimentação, manutenção de bases, reconstrução, supostamente para escolas, estradas, hospitais, mas nada disso aconteceu. Ajuda humanitária, muitas vezes desviada ou superfaturada, custos com veteranos, cuidados médicos, pensões, empréstimos com juros. Sim, parte do dinheiro foi emprestado pelo próprio governo dos Estados Unidos a juros. Líbia, da nação mais próspera da África ao inferno. Antes da OTAN, a Líbia tinha o maior IDH da África. Energia subsidiada, saúde e educação gratuitas, moradia assegurada. Mas Muammar Gaddafi ousou desafiar o dólar e propôs a criação de uma moeda pan-africana baseada no ouro. Isso selou seu destino. A OTAN interveio com a desculpa de proteger civis. Em poucos meses, um dos países mais estruturados do continente se tornou um campo de milícias rivais. Tráfico humano, mercado de escravos a céu aberto. Sim, mercado de escravos em pleno século XXI. Consequência direta da intervenção da OTAN. Hoje a Líbia não tem governo funcional. O petróleo está nas mãos de corporações estrangeiras. E o povo, estilhaçado em rotas de migração, em campos de detenção, em barcos precários cruzando o Mediterrâneo. A destruição da Líbia foi tão eficiente que ninguém ousa reconstruí-la. Os escravos modernos na Líbia geralmente são migrantes africanos que tentam chegar à Europa. Quando são capturados por milícias ou traficantes, homens são forçados a trabalhar em fazendas, obras, minas ou até como soldados. Mulheres muitas vezes são levadas para exploração sexual. Crianças são usadas para pedir dinheiro na rua, em trabalhos forçados ou até recrutadas por grupos armados. Tudo isso rola em campos de detenção ou mercados clandestinos, com o tráfico rolando solto, enquanto a comunidade internacional finge que não vê. O conflito na Ucrânia não começou em 2022, mas sim em 2014 com o golpe de Maidan. Este evento, que viu a derrubada do presidente democraticamente eleito da Ucrânia, Viktor Yanukovych, foi fortemente apoiado pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Os USA e a OTAN viam a Ucrânia como um país estrategicamente importante, localizado na fronteira da Rússia e com laços históricos e culturais próximos com a Rússia. Eles buscavam afastar a Ucrânia da esfera de influência russa e aproximá-la do Ocidente. Os protestos de Maidan, inicialmente desencadeados pela decisão de Yanukovych de suspender um acordo com a União Europeia, foram rapidamente sequestrados por grupos nacionalistas e de extrema-direita. Esses grupos armados e financiados pelo Ocidente usaram violência e intimidação para atingir seus objetivos. Os EUA e a OTAN, apesar de sua retórica de promover a democracia e os direitos humanos, fizeram vista grossa à natureza antidemocrática do golpe e ao envolvimento de elementos extremistas.
A derrubada de Yanukovych e a instalação de um governo pró-Ocidente em Kiev foi um grande ponto de virada na história da Ucrânia. Isso levou diretamente à anexação da Crimeia pela Rússia, que tem uma população majoritariamente russa e abriga a frota do Mar Negro da Rússia, e a eclosão da guerra no leste da Ucrânia, onde separatistas de língua russa apoiados por Moscou pegaram em armas contra o governo ucraniano. O golpe de Maidan foi um claro exemplo de interferência dos Eurojur e da OTAN nos assuntos internos de um Estado soberano. Foi uma tentativa cínica de promover seus próprios interesses geopolíticos às custas do povo ucraniano, que foi deixado para lidar com as consequências desastrosas. Após o golpe de 2014, a Ucrânia tornou-se um campo de testes para a estratégia de guerra híbrida da OTAN. Essa estratégia envolve uma combinação de meios militares convencionais e táticas não convencionais, como propaganda, ataques cibernéticos e pressão econômica, para desestabilizar e minar adversários. A OTAN começou a treinar soldados ucranianos, armar e equipar as forças armadas ucranianas e fornecer inteligência e apoio logístico à Ucrânia. Os EUA e seus aliados também injetaram bilhões de dólares na economia ucraniana, ostensivamente para apoiar sua transição democrática, mas também para aumentar sua dependência do Ocidente. Eles encorajaram a Ucrânia a integrar sua economia com a da União Europeia, cortando laços comerciais com a Rússia e tornando a Ucrânia vulnerável à pressão econômica de Bruxelas. Além disso, a OTAN usou a Ucrânia como plataforma para projetar seu poder militar mais perto das fronteiras da Rússia. Eles realizaram exercícios militares na Ucrânia e na região do Mar Negro, posicionaram tropas e equipamentos militares nos estados membros da OTAN que fazem fronteira com a Rússia e aumentaram sua presença militar na região. Essas ações foram claramente provocativas para a Rússia, que vê a expansão da OTAN como uma ameaça direta à sua segurança nacional. O Kremlin alertou repetidamente o Ocidente contra a expansão da OTAN para o leste, mas suas preocupações foram ignoradas. As ações da OTAN e na Ucrânia apenas serviram para aumentar as tensões entre a Rússia e o Ocidente, aumentando o risco de um conflito mais amplo. O povo ucraniano sofreu o impacto do jogo geopolítico da OTAN. A guerra no leste da Ucrânia já custou a vida de mais de 14 mil pessoas, deslocou milhões e devastou a economia do país. A economia ucraniana contraiu-se drasticamente desde o início do conflito, com a pobreza e o desemprego disparando. O governo ucraniano, sob pressão de grupos nacionalistas, implementou uma política de recrutamento forçado, convocando jovens para o exército para lutar em Donbas. Essa política tem sido amplamente criticada por grupos de direitos humanos, que argumentam que ela viola o direito internacional e está destruindo famílias. Além disso, o governo ucraniano reprimiu a dissidência, fechando meios de comunicação da oposição, perseguindo jornalistas e ativistas e proibindo o uso da língua russa em escolas e na vida pública. Essa repressão criou um clima de medo e intimidação na Ucrânia, silenciando vozes críticas e minando as liberdades democráticas. A situação humanitária no leste da Ucrânia é particularmente terrível. Os combates destruíram infraestruturas, deslocaram milhões de pessoas e deixaram muitas
sem acesso a necessidades básicas como comida, água e cuidados de saúde. O governo ucraniano e os separatistas, apoiados pela Rússia, foram acusados de cometer crimes de guerra, incluindo bombardeios indiscriminados de áreas civis e o uso de tortura. O conflito em curso na Ucrânia é uma tragédia para todos os envolvidos. É um lembrete sombrio do custo humano da rivalidade geopolítica e do fracasso da diplomacia. A comunidade internacional deve fazer tudo ao seu alcance para pôr fim aos combates e encontrar uma solução pacífica para o conflito. Uma paz duradoura na Ucrânia exigirá um compromisso com o diálogo e concessões de todas as partes envolvidas. O governo ucraniano deve se engajar em negociações de boa-fé com os separatistas, apoiados pela Rússia, com o objetivo de encontrar um acordo político que respeite os direitos e aspirações de todos os ucranianos. A comunidade internacional, particularmente os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, deve abster-se de ações que possam agravar ainda mais o conflito. Isso inclui interromper o fornecimento de armas à Ucrânia, encerrar os exercícios militares perto das fronteiras da Rússia e trabalhar para reduzir as tensões entre a Rússia e o Ocidente. Além disso, deve haver responsabilização pelos crimes que foram cometidos na Ucrânia. O Tribunal Penal Internacional deve receber o apoio total da comunidade internacional para investigar alegações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos por todos os lados do conflito. Os responsáveis por esses crimes devem ser levados à justiça, independentemente de sua nacionalidade ou afiliação. A indústria da guerra. A engrenagem dos conflitos modernos vai muito além dos campos de batalha visíveis. Ela é alimentada por um sistema interconectado, que reúne centros de influência, fundações globais, organizações transnacionais, redes de mídia e grandes corporações com interesses estratégicos. Trata-se de um verdadeiro ecossistema que prospera em meio à instabilidade. Nesse contexto, a guerra deixa de ser apenas um confronto armado e se transforma em produto, um espetáculo cuidadosamente apresentado, com rótulos como missão de paz, proteção de valores ou resposta humanitária. Por trás da linguagem diplomática, existe uma engrenagem silenciosa que converte tensão em contratos. Quanto mais prolongado o impasse, maiores as oportunidades de expansão. Cada novo foco de instabilidade acaba se tornando muitas vezes um dado positivo em relatórios de desempenho para certos setores. A estabilidade, nesse ambiente, nem sempre é desejada. O diálogo, em alguns casos, pode ser visto como uma limitação de expansão, porque para segmentos específicos dessa estrutura, manter um nível de tensão gerenciável pode representar crescimento contínuo. Assim, o conflito deixa de ser o último recurso e se torna uma peça funcional da engrenagem. Um ponto essencial a considerar o papel dos chamados think tanks. Esses centros de formulação estratégicos atuam como vetores ideológicos do sistema, ajudam a moldar discursos, formam lideranças, propõem diretrizes e, em diversas situações, antecipam ou validam intervenções e políticas externas. No contexto das novas formas de conflito, especialmente nos embates informacionais e de influência, esses centros desempenham um papel central na gestão de percepções e na arquitetura de instabilidade programada. São muitas vezes
O bastidores do roteiro. A guerra como modo de gestão global. A Aliança Atlântica não atua apenas como uma força militar. Ela se posiciona como uma estrutura de administração transnacional, operando dentro de uma lógica de instabilidade contínua, tensões persistentes, conflitos prolongados e zonas de atrito monitoradas. A vitória nesse modelo não é necessariamente o objetivo final. O que se busca é a manutenção de um estado de emergência permanente. Essa dinâmica garante orçamentos crescentes, sistemas de monitoramento cada vez mais amplos e uma dependência institucional crescente entre países membros. A aliança se apresenta como guardiã da segurança coletiva, mas sua presença muitas vezes coincide com o aumento da sensação de insegurança. Cada novo país que entra nesse círculo abre mão de parte da sua autonomia e de seus ativos estratégicos em nome da chamada integração. É uma nova forma de influência, invisível, digital, jurídico-normativa, mas ainda assim altamente eficaz em moldar decisões e contextos. Balcãs, o protótipo esquecido. A fragmentação da antiga Iugoslávia marcou um divisor de águas na história recente. Um Estado multiétnico foi desmembrado com forte influência externa, contando com apoio estratégico, logístico e militar de grandes potências globais. Internamente, tensões foram exploradas, grupos armados e rivalidades antigas reacendidos, tudo com uma narrativa de pacificação. As consequências foram devastadoras. Populações inteiras deslocadas, cidades inteiras arrasadas e memórias históricas diluídas sob pretexto de intervenções pela paz. Belgrado, a capital, foi bombardeada por semanas. Infraestruturas civis como hospitais, escolas e emissoras de TV foram atingidas. O uso de armamentos com alto impacto deixou marcas profundas que ainda hoje afetam a saúde pública e o meio ambiente. Pouco tempo depois, surgiram contratos multimilionários para a reconstrução, concessões de recursos estratégicos e a presença permanente de instalações militares estrangeiras. Um ciclo que não se encerrou ali. Ele foi apenas o primeiro ensaio. O que aconteceu nos Balcãs foi mais que um conflito, foi um modelo, um laboratório geopolítico testado com sucesso, replicado em outras regiões do mundo sobre a mesma lógica. Desestabiliza-se, intervém-se, lucra-se. Mas hoje quase ninguém fala disso. Os Balcãs tornaram-se o protótipo esquecido da nova ordem global. O Sahel e o novo tabuleiro africano. Hoje os olhos do mundo se voltam para o cinturão do Sahel, região estratégica que atravessa países como Níger, Mali e Burkina Faso. Esses países enfrentam desafios intensos, instabilidade política, conflitos armados e uma crescente presença estrangeira. O pano de fundo mais uma vez envolve riquezas naturais altamente cobiçadas, urânio, ouro, petróleo e rotas comerciais de alto valor. O interesse internacional por esses recursos é notório, e ele frequentemente se disfarça sob discursos humanitários. Missões internacionais e organizações não governamentais atuam na região com múltiplas funções. Em muitos casos operam em zonas ambíguas, transitando entre ajuda e influência, assistência e presença estratégica. A justificativa oficial costuma ser o combate ao extremismo. No entanto, especialistas independentes observam que a chegada de forças externas, em certos casos, coincide com o fortalecimento desses mesmos grupos, alimentando ciclos de tensão e insegurança. Em vez de pacificar a região, a presença estrangeira parece manter um equilíbrio frágil, suficiente apenas para justificar sua continuidade. Enquanto isso, a população local vive entre incertezas, marginalizada em um jogo geopolítico que não escolheu jogar. Um tabuleiro montado por interesses externos, onde a vida cotidiana se transforma em resistência silenciosa. A guerra invisível pelas mentes. Hoje o campo de batalha não é mais o chão das trincheiras, é o espaço entre nossas orelhas. A guerra agora é invisível, travada no domínio da informação, da percepção e da opinião. Alianças como a OTAN e outras entidades globais
tem investido fortemente em tecnologias de comunicação, controle narrativo e modelagem de pensamento coletivo. Plataformas digitais, redes sociais, algoritmos sofisticados e campanhas de influência tornaram-se as novas armas. A guerra se dá nos feeds, nas bolhas informativas, nas hashtags que sobem e desaparecem conforme interesses maiores. Diversos programas operam nos bastidores desse ecossistema, mapeiam vozes influentes, financiam narrativas específicas e constroem parâmetros sobre o que é ou não é aceitável como verdade. Canais que se atrevem a questionar as versões oficiais enfrentam limitações, perdem alcance, são desmonetizados ou rotulados com termos que visam deslegitimizar qualquer crítica. O ceticismo, antes considerado saudável, é frequentemente associado à desinformação, a divergência transformada em ameaça à democracia. A liberdade de expressão vai sendo estreitada, não por tanques, mas por termos de uso. Uma nova guerra silenciosa, onde o inimigo é quem pensa fora do script. O Brasil no tabuleiro silencioso. Enquanto os olhos do mundo se voltam para as zonas de conflito visível, um outro tipo de disputa acontece em silêncio, e o Brasil está bem no centro dela. Nos bastidores da geopolítica global, cresce o interesse em consolidar alianças estratégicas na América Latina. A Colômbia já ocupa um papel-chave nesse arranjo, e o Brasil, com sua localização privilegiada, biodiversidade incomparável e imensos recursos naturais, é alvo de um olhar cada vez mais atento. Mas aqui, os tanques não cruzam fronteiras. A aproximação é mais sutil, ocorre por meio de cooperação institucional, convênios acadêmicos, intercâmbios técnicos e presença de organizações de peso internacional. É uma influência que se insinua elegante, mas persistente. A Amazônia, os minérios estratégicos, os aquíferos subterrâneos, tudo isso passa a ser monitorado, estudado, mapeado. A narrativa dominante fala em preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Mas por trás desses discursos, observa-se uma lógica consolidada: garantir presença, estabelecer vigilância e influenciar decisões. A nova guerra não usa farda, ela se insere por dentro das estruturas sociais, penetra em universidades, conselhos, ONGs e agências multilaterais. Seu impacto é silencioso, mas profundo, moldando o futuro de forma quase imperceptível. O tabuleiro mudou e o Brasil precisa decidir se vai apenas participar ou jogar. O motor que nunca desliga. A guerra moderna tem combustível próprio. É uma engrenagem que se move sozinha e nunca desacelera. A cada nova crise, novas portas se abrem para ampliar orçamentos, intensificar monitoramentos, fortalecer alianças e limitar o espaço para o dissenso. Vivemos sobre a lógica da segurança total. Uma lógica onde o simples ato de questionar pode ser visto como perturbação, onde o silêncio já não é neutro, é uma escolha estratégica e, em muitos casos, confortável. Silenciar é seguro, garante estabilidade, patrocínios e até palcos, mas entre o conforto e a consciência, há aqueles que ainda escolhem o risco de acender luzes onde se espera escuridão. Neste canal, por exemplo, fazemos essa escolha: atravessar o nevoeiro de versões pré-prontas, desconfiar das verdades embaladas para consumo rápido, porque hoje a verdadeira batalha acontece nas palavras, nos símbolos, nas histórias que contam e nas que tentam silenciar. Entender como tudo isso funciona é mais do que um ato de rebeldia, é o primeiro passo para recuperar aquilo que realmente importa, a autonomia de pensar por conta própria. E no final, a OTAN virou influencer. Depois de décadas influenciando conflitos, treinando grupos armados, interferindo em governos e regulando o fluxo global de informações, a OTAN agora resolveu entrar no mundo digital como criadora de conteúdo. Tem canal no YouTube, perfil no TikTok e vídeos com frases do tipo:
Compartilhe boas vibrações, mas se não funcionar, temos outras opções tecnológicas. Ou, seja autêntico, desde que alinhado com os interesses corretos. E não para por aí, tem até curso online. Como reconfigurar territórios e sair como promotor da estabilidade. Parece sátira? Pois é, mas no inóspito mundão, a realidade já ultrapassou a fronteira da ficção há tempos. Se isso te parece exagerado, é porque talvez você ainda não viu o que está a caminho.